Olá, povo de Deus, bom dia. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Narciso Luz falando. Que Deus possa continuar abençoando sua casa, sua família, seu ministério. Estamos aqui para mais um compromisso nosso nessa manhã, né? Mais uma escola bíblica dominical. Você é o nosso convidado especial. Você, sua família, sua casa, seu lar, todos que estão já acordados nessa manhã, os irmãos que estão adentrando aqui a nossa escola bíblica, que Deus possa continuar abençoando sua família, seu ministério, seu casamento. E essa manhã é uma manhã de ensinamento, é uma manhã de ensino bíblico, é uma manhã que nós vamos aprender mais de Deus. E eu tenho certeza que Deus há de falar aos nossos corações. Quero desejar para você um bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Cristo esteja na sua vida. E eu tenho certeza que Deus há de fazer grandes coisas. Amém? Tá tudo ok aí o áudio? Tem um fundinho musical aqui me auxiliando hoje. E eu quero saber se está tudo ok o áudio, se o fundo musical está tudo no padrão. E já já nós vamos começar a nossa lição na nossa escola bíblica dominical. Domingo é dia de escola bíblica dominical. E a gente vai estar fazendo a nossa transmissão mais uma vez aqui online. E que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado. Já quero pedir para você que você compartilhe a nossa lição de hoje, a nossa live. Compartilhe com os irmãos que vão estar adentrando aqui. E eu tenho certeza, irmão, que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? O áudio está tudo ok, o fundo musical está bem baixinho, né? Está bem ambiente. Então vamos começar. Vamos começar com uma oração. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade. Oportunidade essa que o Senhor nos oferece, nos oportuna, de mais uma vez falar da Tua palavra. Queremos te agradecer, te glorificar, bendizer o Teu santo nome. Agradecer ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Te agradecer porque o Senhor é Deus e é eterna a sua misericórdia, a tua fidelidade se estende de geração após geração. Te agradecer pelo sono tranquilo, reparador, que o Senhor nos oportunou nessa noite. Te agradecer pelo café da manhã que o Senhor colocou na nossa mesa. Te apresentar os irmãos que vão adentrar aqui essa ministração, essa live, que vão receber a tua palavra. Que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira especial. Que o Senhor possa falar aos seus corações e que a Tua palavra, mais uma vez, ela seja pregoada e que ela encontre, Senhor amado, morada no coração dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa iluminar a minha mente para transmitir conhecimento àqueles que vão, Senhor, ouvir a Tua palavra e que o Teu nome, Senhor, ele possa ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Abençoa para a glória do Teu nome. Abençoa aqueles que já entraram, aqueles que estão entrando, aqueles que irão entrar. Faz isso para a glória do Teu nome. Senhor, continua, toma primazia e permanece, Senhor, conosco até o final. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, um bom dia mais uma vez a todos. Hoje nós vamos falar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Como esse trimestre nós estamos estudando a revista de Efésios, né, a carta de Paulo aos Efésios, nós já falamos de 8 lições, essa na verdade 7, e essa é a 8ª lição dessa revista. E a gente tem, graças a Deus, feito aqui, cumprido o propósito de falar sobre a carta aos Efésios, e tem sido bênção. São lições abençoadoras. A revista CPAD tem crescido, tem evoluído e tem trazido lições de muito bom proveito para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 8. Para você que tem uma revista da CPAD na sua casa e quiser nos acompanhar, a lição de número 8 significa o tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o tema dessa revista da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, né? O tema é a Igreja de Éfeso, a carta da igreja escolhida. E o tema da lição de hoje é a lição de número 8, e fala sobre o fundamento
sobre o fundamento dos apóstolos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai estar falando nosso texto áureo. Você pode abrir sua Bíblia, pegar sua caneta, pegar um caderno, e você pode aprender conosco nessa manhã de uma maneira especial. Só dando aqui um anúncio, que hoje à noite nós temos culto de Santa Ceia. Isso mesmo, os irmãos vão estar ceando ainda hoje nas suas casas. Nós temos culto presencial para 10 pessoas no nosso templo, tá? Nós vamos estar ministrando uma palavra dali da nossa sede, vamos estar ceando com os irmãos que estarão ali, os demais irmãos vão estar ceando, cada um na sua residência. E a partir, irmãos, do domingo que vem, a partir do próximo mês, a partir do domingo que vem, ou melhor, a partir da segunda-feira que vem, amanhã no caso, nós já vamos estar com os nossos cultos presenciais. Como foi liberado pela ordem do governador do estado, os cultos poderão acontecer considerando as regras que precisam ser feitas, né? O distanciamento, o álcool em gel, o uso das máscaras e assim sucessivamente. Então vamos lá. Texto áureo, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática dessa lição diz: Jesus Cristo é a pedra angular da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Vou repetir: Jesus Cristo é a pedra angular da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e também dos profetas. Essa é a lição que nós vamos falar hoje, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Queridos irmãos, por meio da reconciliação, como Paulo trabalhou no capítulo 2, no versículo 13 e versículo 19 do segundo capítulo de Efésios, a gente vai observar que por meio da reconciliação através de Cristo Jesus, agora nós podemos ser chamados de casa ou morada do Altíssimo. A reconciliação nos dá esse privilégio de nós podermos viver, né, ou melhor, do Espírito Santo de Deus poder habitar na nossa vida. E isso foi efetuado na cruz do Calvário. Cristo efetua então e faz com que o homem que outrora se achava pecador e errante diante do tribunal de Deus, o homem estava, nessa questão, ele estava condenado diante do tribunal de Deus. A cruz, ela nos dá o direito de reconciliação. Então aí Cristo, ele formou a igreja, né? Quando se fala em edifício, Paulo vai usar uma analogia. Capítulo 2, versículo 21, ele vai dizer assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. O apóstolo vai comparar, vai fazer uma analogia com um edifício em construção, como diz no verso 21 que eu acabei de citar para você. A comparação de Paulo é que esse edifício ele não está pronto, mas ele é um edifício que está em construção. Por que o apóstolo Paulo vai usar uma figura de linguagem, uma metáfora, uma analogia de uma casa que está sendo construída para falar acerca da morada ou da habitação do Espírito Santo? Eu peço que você preste atenção para mim, para que você possa compreender o que é que essa lição quer nos falar. A pedra de esquina nessa construção, ela é Cristo. Nós já vamos ver isso, você vai já entender que essa pedra de esquina, ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida o apóstolo vai dizer que o fundamento dos profetas, ou dos apóstolos e dos profetas, ela está baseado nessa pedra de esquina, que seria o Senhor Jesus. O edifício espiritual. Quando a gente olha as questões do Antigo Testamento, a gente vai observar que o templo, como está descrito no primeiro livro dos Reis, o santuário judeu, ele era algo exclusivo dos judeus. A casa de oração. Por quê? Porque essa casa que primeiro começou com o tabernáculo, depois passou a ser templo construído por Salomão, que foi um desejo do rei Davi, ela era considerada um lugar no Antigo Testamento onde Deus habitava. Deus habitara no tabernáculo, mais precisamente no Santíssimo Lugar,
onde ele se revelava ao sumo sacerdote uma vez por ano. Logo, esse templo espiritual, esse edifício espiritual, ele se tornou algo exclusivo dos judeus. Só que, no capítulo de número 2 da carta aos Efésios, no versículo de número 14, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 2 de Efésios, versículo 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação. Presta atenção nessa expressão: derrubando a parede da separação que estava no meio. Por quê? Porque o judeu tem a impressão do exclusivismo dentro do templo, onde o próprio Senhor Yahvé, no Antigo Testamento, ele só vai habitar no templo. Ele só vai fazer sua habitação no templo dos judeus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo vai abolir o templo. É justamente o que está falando no verso de número 14, que eu vou repetir para você, que diz assim: porque ele é a nossa paz, Cristo, o qual de ambos os povos fez um, ambos os povos, judeus e gentios, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Cristo então vai abolir esse templo, certo? E vai criar um novo edifício. Esse edifício vai ser o que, pastor Narciso? Esse novo edifício que vai ser criado por Cristo será a igreja. E o apóstolo Paulo diz que esse novo edifício, ele está em construção, onde a pedra de esquina desse edifício é Cristo, que é uma pedra que vai ficar no canto, né? Que vai dar o suporte para as paredes, para o alinhamento das paredes e para os outros fundamentos. E o fundamento desse edifício seria os apóstolos, preste atenção, seria os apóstolos e os profetas. Paulo vai dizer que Cristo abole então o templo, que é dos judeus, não tem mais nenhum exclusivismo baseado em templo, porque os apóstolos mesmos vão falar e vão defender a ideia, no livro de Atos nós vamos ver a referência já, que Cristo ele não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Se Cristo não habita em templo feito pelas mãos humanas, a gente pode observar o seguinte, que esse pensamento paulino é que agora há um novo templo, onde o Espírito, ou onde Deus, que vai habitar na pessoa do Espírito Santo, vai fazer morada. Logo, Cristo vai abolir o templo, dizendo que o muro caiu, não há mais exclusivismo. O judeu não pode mais dizer que agora Deus só habita no meio deles, ou só habita no templo deles, até porque hoje os judeus nem templo têm. Preste atenção para você entender o raciocínio da lição. Então o que é que vai acontecer? Cristo vai abolir e vai dizer que esse novo edifício, repito, que está em construção, seria quem? Seria a igreja. Ele vai dizer no verso 18 e 19, capítulo 2, verso 18 e 19, o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ambos quem? Judeus e gentios. Verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. É muito clara a expressão no texto, onde o próprio Senhor Jesus está narrando e está dizendo que agora a igreja está reconciliada em Deus através do sangue de Cristo, através de Cristo Jesus. Assim o templo judaico vai perder a sua relevância e haverá, Paulo está nada mais, nada menos apresentando aqui um novo conceito de santuário. Há um novo conceito de santuário que Paulo está apresentando nesse contexto. Vamos prosseguir. Olha só, o santuário cristão, o que pertence a Cristo são comparados a um edifício que o próprio Espírito habita. Versículo 22, no qual também vós, que estão em Cristo, preste atenção, que a palavra é para aqueles que estão em Cristo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, versículo 22, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A expressão é tão forte que Paulo está ensinando, olha, o templo, a relevância do templo judaico foi retirada, não há mais exclusivismo para o templo judaico, agora Deus tem um novo edifício onde ele habita.
Mas isso é maravilhoso. Porque esse novo edifício que Deus vai habitar na pessoa do Espírito Santo, ele não está, digamos assim, deixa eu usar aqui a expressão correta para você, ele não está, esse edifício que Deus vai habitar agora na pessoa do Espírito, ele não está pronto, ele está em construção. Porque quando Paulo fala de um edifício onde Deus habita em Espírito, esse edifício somos nós. E nós sabemos que nós não estamos prontos ainda. O próprio Salomão, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, versículo de número 27, ele abriu a sua boca e disse que o templo não poderia caber Deus. Os céus dos céus, Salomão disse que não poderia caber Deus. Estevão, capítulo 7, versículo 48 de Atos dos Apóstolos, ele disse que o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Deus não habita em templos que foram construídos por homens, certo? Desse modo, Paulo está tentando informar que os crentes que foram reconciliados através da cruz, através de Cristo, se tornaram o templo onde Deus habita. Amém? Vou ler aqui para você 1 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos bem devagar hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia. Versículo de número 16. Olha o que diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Ele diz assim. 3,16. Não sabeis vós. Aqui é uma expressão muito curiosa. Vou ler aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa expressão aqui é uma expressão que precisa ser entendida. Preste atenção no versículo. Ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Tem uma curiosidade aqui nessa passagem. Ao entendimento, preste atenção. Isso aqui é muito interessante. Ao entendimento que todos os crentes são um templo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Viu? Eu quero consertar esse erro que a gente comete muitas das vezes por não entender o texto na sua interpretação. Como assim? Preste atenção para mim. A Bíblia está dizendo assim, ó. Não sabeis vós que sois, plural. Só que se fosse prosseguir no português correto, ele teria que dizer, vós que sois os templos. Porque se cada pessoa é um templo, se cada um de nós, eu, você, se cada um de nós somos um templo, logo não existiria um templo, mas existiriam vários templos. Só que o texto, Paulo é claro, ele diz, ó, não sabeis vós que sois. Só que quando prossegue o versículo, 1 Coríntios 3,16, que sois o templo, volta para o singular. Por quê? Porque só existe um templo. Você sozinho não é templo. Você é pedra. Isso é forte, irmão. Nós só somos templo coletivamente. Coletivamente, nós somos templo. Viu? Coletivamente, juntos, nós somos templo. Onde eu te provo isso? Guarda essa referência e vá comigo para 1 de Pedro 2,5. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5. Olha o que diz o apóstolo São Pedro. São Pedro diz assim, 2,5. Vós também, como pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Tá vendo? Nós não somos templos. Nós somos pedra. Nós só somos templo porque só tem um templo. Vós sois, plural. O templo, singular. Então a Bíblia está dizendo que existe um templo. E quem é o templo? Nós, juntos. Você sozinho não é templo. Você sozinho, que está em Cristo, é pedra viva. Nós juntos, coletivamente, congregacionalmente, somos o templo. Porque Deus habita no templo que somos nós, que sois vós. Ok? Que fique muito bem claro essa questão.
Desse modo, os crentes se tornaram o templo onde o Espírito de Deus habita. Ok? Vamos lá. E a questão, pastor, da pedra angular? E a questão que ele quer falar da pedra angular? Vamos prosseguindo. O que era que Paulo queria falar com essa analogia da pedra angular? Numa construção, na arquitetura antiga, a pedra angular, ela era o sustento, ela servia para sustentar, para ser o alicerce e para firmar toda a estrutura de uma construção. Sem dizer que ela também tinha o papel de manter as paredes em linha reta. Quando se fala de pedra angular, ou pedra de esquina, ou pedra principal, você pode usar as três nomenclaturas, não tem problema nenhum. Paulo está ensinando que numa construção, a parte mais importante, ou a parte que alicerça, que firma, que fundamenta, que dá estrutura, que alinha as paredes, é a pedra de esquina. Só para você ter uma ideia, foram escavar as construções do templo em Jerusalém e acharam uma pedra de esquina de 12 metros de comprimento lá naquele templo. Ou seja, dando toda a estrutura, dando todo o alicerce para aquela construção que seria feita. Olha que coisa maravilhosa. Cristo é essa pedra de esquina. É interessante que o Salmo de número 118, versículo de número 22, o salmista Davi abre a boca numa profecia messiânica e vai dizer que a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada se tornou pedra de esquina. Ou seja, a pedra que não deram valor se tornou a pedra principal, apontando essa profecia para quem? Para o Senhor Jesus. Em Marcos capítulo de número 12, versículo de número 10, o próprio Senhor Jesus fala e afirma ser ele a pedra de esquina. Ele afirma ser a pedra de esquina. Outra referência muito importante: os apóstolos da igreja, os apóstolos testificaram que Cristo seria a pedra angular. Atos capítulo de número 4. E Pedro no capítulo de número 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 7, também vão testificar que a pedra angular do santuário é o próprio Cristo. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24, o Senhor Jesus disse que só poderia uma construção estar bem firmada se ela estivesse firmada na pedra de esquina, ou seja, se ela estivesse firmada nele. Aí entra o X da questão. Por que o fundamento dos apóstolos e profetas, quando se fala fundamento dos profetas, não são os profetas veterotestamentários? Tanto que a sequência, Paulo vai usar Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11, o apóstolo São Paulo vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres. Você pode prestar atenção na ordem. Primeiro apóstolos, depois profetas. Se fosse seguir a ordem canônica, seria primeiro profetas, depois apóstolos. Só que esses apóstolos que Paulo fala em Efésios não se referem aos apóstolos veterotestamentários, apóstolos do Antigo Testamento, mas se referem aos apóstolos da igreja contemporânea que Paulo está escrevendo, ou seja, aos profetas do tempo de Paulo. Ok? Preste atenção. O próprio Senhor... Por que o fundamento dos apóstolos e profetas? Porque Cristo está afirmando, e o apóstolo Paulo está seguindo o mesmo pensamento cristão, cristocêntrico, dizendo que a doutrina dos apóstolos, que os ensinamentos dos apóstolos são fundamento para a fé cristã, porque são fundamentados na pedra de esquina que é Jesus. Ou seja, os apóstolos receberam o ensinamento de Cristo, receberam o ensinamento do Senhor Jesus e repassaram os ensinamentos à igreja primitiva. Por isso que nós somos fundamentados nos apóstolos. Não é que os apóstolos são os mais importantes ou os fundamentais, não. Mas é porque os apóstolos estão fundamentados na pedra de esquina. Se os apóstolos estão fundamentados na pedra de esquina, logo o fundamento deles é sólido. Então nós também, como igreja, devemos filtrar, alicerçar, estruturar a nossa vida, o nosso ministério, o nosso ensinamento aonde? Na doutrina dos apóstolos que seguem a doutrina de Cristo. Ok? Prosseguindo. O fundamento dos apóstolos e profetas. Quando se fala hoje de apóstolo, terão as duas visões.
terão as visões que ainda seguem o colégio apostólico. Inclusive tem algumas pessoas, tem algumas pessoas que ainda se auto-intitulam apóstolos. E tem a questão que apóstolo hoje é só no termo genérico da palavra, que significa apóstolos no grego enviados, missionários, mensageiros. Por exemplo, os apóstolos foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Por isso que são os apóstolos do Cordeiro. Logo, nós declaramos biblicamente, com essa teoria, com essa cosmovisão, com essa interpretação, que hoje, no sentido dos 12, não existem mais apóstolos, tá? Existem apóstolos do termo genérico, do termo enviado. Hoje o apóstolo nada mais, nada menos seria do que um missionário. Ah, mas tem um apóstolo X, tem um apóstolo F, tem um apóstolo B, tem um apóstolo C. Primeiro, eles não foram testemunhas dos milagres, não foram testemunhas oculares do ministério, da vida, dos milagres, dos sinais, da morte e da ressurreição. Nenhum desses pontos. Outra coisa, os apóstolos, eles receberam a autoridade para com canonização dos textos bíblicos, para escreverem textos bíblicos, cartas e os evangelhos. E os apóstolos de hoje também não têm essa característica. Logo nós não entendemos, logo nós entendemos que os apóstolos de hoje são apóstolos genéricos, que como os 12 não existem mais apóstolos. Há um famoso ditado que diz que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Esses são os apóstolos bons. Paulo também se encaixa nesse colégio apostólico porque ele foi chamado pelo próprio Cristo, e para alguns esse chamado de Paulo ele é ainda mais forte, porque o Cristo que se apresenta para chamar Paulo para o ministério, para ser apóstolo dos gentios, ele é o Cristo glorificado. É o Cristo glorificado que está chamando Paulo para o evangelho do apostolado aos gentios, ok? E o que seria então a doutrina dos apóstolos? Preste muito bem atenção, vamos com bem calma hoje. O que seria a doutrina dos apóstolos? O que constitui o fundamento da igreja, como eu disse, não são eles. Não são os apóstolos. Quando eu falar, os apóstolos são o fundamento da igreja. Não são eles que constituem. Mas sim a doutrina que eles pregam. O que eles ensinam. Ou seja, o que eles receberam do Senhor Jesus e passam para a igreja. O que fundamenta a igreja não são os apóstolos. Como algumas igrejas dizem, que o que fundamenta tal igreja foram o colégio apostólico. Não. O que fundamenta a igreja são a doutrina e os ensinamentos, ou seja, são as escrituras sagradas, é a palavra. E os apóstolos receberam, esse ministério da palavra para quê? Para instruir a igreja. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, na mesma carta, no capítulo 4, no versículo de número 12 e 13, ele vai dizer, olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura perfeita de Cristo. Então, a doutrina e o fundamento dos apóstolos, que você pode encontrar em Atos 2, 42 e 2 Timóteo 3,16, que nada mais é do que as escrituras sagradas, são elas, a Bíblia, as escrituras que fundamentam, que fundamentam a igreja. Eles receberam a doutrina de quem? Porque eles são fundamento, porque estão firmados na pedra angular. Quem? A pedra de esquina, que é Cristo Jesus. Logo, se os apóstolos estão fundamentados na pedra de esquina, logo os apóstolos têm fundamento. E os apóstolos, tendo fundamento, repassam a igreja, como repassaram a igreja primitiva. E o testemunho dos profetas? O apóstolo Paulo fala baseado no fundamento dos apóstolos e testemunho dos profetas. Nós já estamos terminando, tá? Dê um pouquinho da sua atenção aí, a gente já vai já terminar. Olha só, profetês, que significa proclamar e interpretar. Proclamar e arauto, aquele que recebe uma revelação, não adultera e passa ela como ele recebeu. Preste muito bem atenção.
Os profetas, segundo Pedro 1, 21, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles falaram inspirados pelo Espírito, tá? Isso os profetas. Então, os profetas testemunharam. Já disse para vocês, já expliquei, que nesse contexto daqui de Efésios, profetas aqui não são profetas do Antigo Testamento. Profetas aqui são profetas do tempo de Paulo, da igreja contemporânea que Paulo está escrevendo, ok? Edificados para a moradia de Deus. Por que tudo isso? Porque Paulo vai falar de um alicerce, porque Paulo vai falar de edificação, porque Paulo vai fazer uma analogia a um edifício que está sendo construído, que está sendo edificado e que está em fase de construção. Porque ele vai citar a pedra de esquina, a construção principal, os alicerces e o fundamento. Por quê? Essa expressão, presta atenção, todo edifício bem ajustado cresce, ela vai indicar um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Capítulo 2, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado em quem? No fundamento. Está ajustado em quem? Na pedra angular. A pedra angular é quem? Cristo. No qual também foste justamente sois edificados. Por que toda essa importância? Ah, pastor, por que toda essa... Porque você vai ser moradia de Deus. O Deus da Bíblia, escute, não vive e não habita em templos feitos pelas mãos humanas. O Deus da Bíblia, ele habita em templos que foram feitos pelas suas próprias mãos. Então o que acontece? Porque o apóstolo está falando dessa importância, dessa edificação. Porque eu preciso estar edificado na pedra angular. Porque eu preciso estar edificado no fundamento dos apóstolos. Porque quem vai habitar em mim quem vai habitar em mim é o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, essa expressão, todo edifício bem ajustado cresce, ela significa desenvolvimento. Não tem templo pronto. Nós estamos em processo, que é o que Paulo disse, o aperfeiçoamento dos santos, o desenvolvimento dos santos. Templo do Senhor. A palavra templo aqui nesse contexto, ela é a palavra grega naon, que ela vai designar o lugar santíssimo do tabernáculo. Esse lugar santíssimo do tabernáculo é a questão que Paulo está usando aqui. Quando ele se fala que nós somos o templo do Senhor, ele está dizendo, olha, vocês agora, reconciliados em Cristo, estão alicerçados na pedra angular, que tem o fundamento dos apóstolos, vocês agora são a habitação. Paulo vai usar essa analogia não mais se referindo a um templo físico, mas ao crente que se tornou templo do Senhor. 1 Coríntios 3,16. Mais uma vez, eu já li essa referência e eu vou ler novamente aqui com vocês. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16. Quando Paulo diz assim, olha, vocês sois o templo. Agora, essa analogia, ele não está dizendo mais vocês são um templo físico. Ele está dizendo, mas sim que o crente agora, o crente salvo, regenerado, o crente que foi reconciliado pela cruz, ele é agora a habitação do Espírito Santo. Isso é muito forte, irmão. Viu? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa linda. Agora, o Senhor habita em vós, em nós. Nós somos a morada de Deus. Deus habita em nós como, pastor? Na pessoa do Espírito Santo, o pneuma, o paracleto consolador. Ok? Olha só. No Antigo Testamento, quando se fala a expressão morada do Altíssimo, no Antigo Testamento fazia alusão ao tabernáculo, ao templo israelita e depois ao templo de Davi. Mas agora essa expressão morada do Altíssimo, aleluia, essa expressão agora morada do Altíssimo se refere a nós, crentes eleitos, chamados, regenerados, adotados, santificados, reconciliados com o Senhor. Essa expressão morada do Altíssimo em Efésios 2:22, que Paulo vai usar aqui, ele diz,
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Agora a morada não é mais o templo, agora a morada somos nós, certo? Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Tem um pastor de uma determinada igreja, que você conhece muito bem, que fez o templo de Salomão, como se o templo de Salomão fosse obter mais a presença de Deus, porque lá no templo de Salomão tem alguém vestido de sacerdote, tem uma arca da aliança, tem tudo que a cultura judaica fazia. Parece que ele não sabe que as leis cerimoniais, cerimoniais de Israel, elas foram abolidas pela cruz de Cristo. Cristo cumpriu as leis, todas as leis na verdade. E ele também talvez não saiba que Atos capítulo 17, versículo de número 24, diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos. Ei, o Espírito de Deus, o Altíssimo, habita em crente salvo. Viu? Deus habita em pessoas. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo, presta atenção, a gente precisa compreender isso. A palavra garral no Antigo Testamento, sair para fora, parece redundante, mas é assim, sair para fora, que significa agrupamento, assembleia, que vem do Êxodo. No Novo Testamento toma o sentido de eclesia. Só Mateus, o evangelista, usa essa palavra 3 vezes. Mas no contexto de eclesia de Mateus, a palavra igreja, traduzida eclesia, traduzida como igreja, ela não se refere a templo, igreja, a prédio. Igreja ali são pessoas. Essa palavra igreja, agrupamento, templo físico, ela vai nascer com os pais da igreja cerca de 200 anos depois. Então, biblicamente, no Novo Testamento, não se entende que igreja é um prédio. Igreja é um lugar que é feito, foi transformado para que nós possamos nos reunir, nos agrupar para que haja um culto coletivo. Mas aonde Deus habita? Em nós. Deus habita na igreja enquanto nós estamos ali. Deus está na igreja enquanto nós estamos ali. Porque o templo, a morada do Espírito Santo, sou eu e você. Agora sois vós o templo do Espírito, onde Deus faz morada através do Espírito Santo. Isso é muito forte, irmão. Porque o Deus Criador dos céus e da terra escolheu um lugar para morar. E o lugar que Ele escolheu para morar é a sua vida e a minha vida. É a vida daqueles que Cristo morreu, reconciliou com o Pai, que agora o Senhor nosso Deus faz morada. Eu vou abrir aqui algumas perguntas para os irmãos. Eu quero agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando. Amém? Ou seja, resumindo, Deus habita individualmente dentro de cada cristão salvo. Habita dentro de qualquer um, pastor? Não. Habita dentro daqueles que já foram justificados por Cristo através da cruz e através do seu sangue. Aqueles que são reconciliados com Deus, não através de um ritual, não através de uma indulgência, não através de um segmento, não através de uma... Cristo habita dentro daqueles que confessaram Cristo como seu único e suficiente Salvador e que tem obras de um arrependido. Você, regenerado pelo sangue, pela cruz, você pode se considerar morada de Deus. Quando você fala, por exemplo, há um hino que está sendo muito cantado agora. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Como se nós quiséssemos dizer para Deus, olha Senhor, eu estou aqui, se tu quiser habitar. Não, é o contrário. Cristo nos formou, irmão, isso é muito forte. Cristo nos criou, Cristo nos preparou. Houve todo um processo para que o seu Espírito pudesse habitar em nós. Nós somos pedras. Você sozinho não é templo, você sozinho é pedra. Nós juntos somos templo onde Deus habita. Você é a habitação de Deus.
Conclusão, nós estamos em desenvolvimento. Por isso a analogia de um edifício não construído. Um edifício que ainda está em fase de construção. Porque eu e você estamos em processo de aperfeiçoamento. A pedra angular, viu? A pedra angular, Cristo, a sua construção só pode ficar de pé. Eu concluo dizendo, quando Jesus trabalha Mateus capítulo 7, onde ele fala que a casa que está edificada, e veio a chuva, bateram os ventos, vieram os rios, a casa que estava edificada não caiu, e a casa que não estava edificada, ela foi a pique, foi a chão. Preste atenção nisso, por favor. O problema é que muitas casas, muitos ministérios, eles estão bonitos só externamente. Mas a parte mais importante de uma construção não é a parte que você vê. Aleluia. A parte mais bonita de uma construção é a parte que ninguém vê. Aonde você está alicerçado? Onde está alicerçado o seu ministério? Seu ministério está alicerçado na pedra angular? Seu ministério está alicerçado no fundamento e na doutrina dos apóstolos? Seu ministério está alicerçado nas doutrinas bíblicas? Seu ministério está alicerçado no canon das Escrituras? Ou seu ministério está alicerçado em pragmatismo, ecumenismo, práticas humanas e outras coisas? Se você está alicerçado na pedra angular, se o seu fundamento é a doutrina dos apóstolos, eu te garanto nessa manhã, biblicamente, que Cristo, que Deus, que o Espírito Santo habitam em você. Eu te garanto nessa manhã que você é morada de Deus. Eu te garanto nessa manhã que o Espírito que deu vida, que o Espírito que trouxe paz ao caos, que o Espírito da verdade, ele habita dentro de você. Isso é a maior riqueza que eu e você, que todos nós podemos ou possamos conquistar. Ser morada de Deus. Nessa manhã, que você possa crer nessas palavras. Você reconciliado pela cruz. Você regenerado pela palavra. Você que é justificado pelo sangue do Cordeiro. Você eleito antes da fundação do mundo. Você chamado pela pregação do Evangelho. Você que é adotado como filho de Deus. Você que é perseverante e que tem certeza da sua salvação. Você que está esperando o arrebatamento da igreja. Amém. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu ministério. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Deus guarde seus filhos, seus netos, que nós possamos estar alicerçados na pedra de esquina, na pedra angular, na pedra principal. Porque Paulo venceu? Seu ministério estava na pedra de esquina. Porque os apóstolos e a igreja primitiva venceram? Porque o fundamento deles era a pedra principal. Porque a Assembleia de Deus, avivamento na palavra, com todas as lutas, com todos os obstáculos, os problemas, tem se colocado de pé. Porque o nosso fundamento é a palavra de Deus. É o fundamento, é a doutrina, são as Escrituras. Nós não procuramos atalhos, nós temos um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe tua vida. Deus te guarde. Fique com essa palavra no seu coração. Domingo nós estaremos para a honra e glória do Senhor Jesus no nosso templo. Lá nós estaremos na escola bíblica dominical. Nós temos um número de alunos que vão estar recebendo a dádiva de poder presencialmente nós estarmos juntos, matando a saudade e aprendendo mais de Jesus. Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor. Amém.